Olá, amigos da Avante, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te mostrar uma aula do curso de formação em analista de DP. É uma das aulas que nós temos do tema férias. Aliás, é a primeira aula do tema férias, a introdução ao tema férias que temos dentro do treinamento. O curso de formação em analista de DP da Avante tem mais de 150 aulas. Meus amigos, é muito conteúdo. Toda a legislação, toda a parte de embasamento. Nós falamos também da parte de prática de cálculos, exemplos, exercícios feitos com você através das aulas, feitos em exercícios complementares, muito conteúdo construído de maneira didática, com muito carinho, com muito amor, com toda a qualidade e excelência Avante RH, que caso você já nos conheça, já está acostumado. Caso não conheça, dá uma olhada no treinamento que você vai ver agora, porque todas as aulas que nós teremos são dentro desses moldes, é claro, além das aulas de cálculos, que aí são abordadas na prática. Bacana? Se você efetuar a contratação do treinamento até 30 de junho, tem condições especiais, além de tudo isso que eu falei, tem condições especiais, preço especial, condição de pagamento especial, bônus, você vai levar junto para o treinamento, você vai levar de graça o treinamento de E-Social Essential, um treinamento especialíssimo que nós montamos com as principais e essenciais informações para você se tornar também um especialista em E-Social, incluindo eventos de SST, leitura básica de layout, entre outras coisas, um curso bem completo também. Legal? Bacana? Dá uma olhada no site, tenho certeza que você vai se encantar com o conteúdo programático e assiste agora a aula para você ter uma degustação. Bacana? Te vejo nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau. Olá, amigos da Avante. A partir deste momento, começaremos a falar sobre férias. Férias também tem previsão constitucional, então se você olhar na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 17, você vai ver que na Constituição nós temos a previsão de férias para o empregado com um acréscimo de no mínimo 1/3 da sua remuneração. Daqui a pouquinho eu explico mais sobre esse importante acréscimo trazido pela Constituição Federal. E na CLT nós temos toda a regulamentação das férias do empregado. Na CLT você vai encontrar tudo o que vamos falar aqui sobre férias, dos artigos 129 ao artigo 153, legal? Então veja que é um capítulo relativamente curto, do artigo 129 ao artigo 153 da CLT, nós teremos aí todo o embasamento legal daquilo que começaremos a conversar a partir de agora. Perceba que eu falei assim, toda vez que o empregado tira férias, pela Constituição, nós temos que pagar para ele também um acréscimo de 1/3. Olha só, o empregado ele trabalha o ano inteiro e cada mês que ele trabalha ele recebe um salário de R$3.000. Quando ele tira férias, vamos imaginar que ele vai ficar o mês de junho em casa, do dia 1º ao dia 30 dias em casa. No mês de junho, ele vai receber os R$30.000, porque são férias remuneradas, então ele vai receber os R$3.000, vai ficar em casa, mas vai receber, e vai receber 1/3 deste valor. 3.000 dividido por 3, ele vai receber mais R$1.000. Então, o mês que ele fica em casa, o mês de férias do empregado, por aqueles dias que ele fica em casa, ele ganha o salário correspondente àqueles dias e mais 1/3 deste valor. Isso aqui é importante, meus amigos, porque a partir deste momento, sempre que eu falar em pagamento de férias, você imagina também o pagamento de 1/3 do valor das férias. Isso pode ser nas férias que eu estou pagando para ele no contrato de trabalho, isso pode ser nas férias da rescisão dele, férias vencidas, proporcionais, não importa. Sempre que eu pago férias para o empregado, eu pago também 1/3. Nós temos até uma importante súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST, súmula 328, que fala exatamente isso. Ela tem um texto que a gente, colocando aqui numa linguagem mais simples, diz mais ou menos assim: não importa as férias que eu esteja pagando para o empregado, sempre nós temos o reflexo de 1/3. Podem ser férias individuais, férias coletivas, férias gozadas, férias indenizadas, não importa. Sempre que eu pago férias para o empregado, eu tenho que também considerar o pagamento de 1/3. Tudo bem? Bacana, isso aqui é importantíssimo. Inclusive, a venda das férias do empregado, que nós trataremos nas próximas aulas, o chamado abono pecuniário. O empregado vende lá 10 dias, sobre remuneração dos 10 dias, eu também faço o pagamento do 1/3. Tudo bem? Então, deixa isso aí guardado no seu coração. Sempre que eu pago férias, eu também pago 1/3. Se eu falei que férias está no artigo 7º da Constituição, lembra daquele papo das aulas anteriores, quando eu falei do 13º, artigo 7º da Constituição, cláusula pétrea? Então, também aqui, para a maioria da doutrina, artigo 7º é uma cláusula pétrea, as férias do empregado
não podem ser retiradas da Constituição por uma emenda, por exemplo. Para tirar férias do empregado, só se eu tivesse uma nova Constituição Federal. E é importante dizer aqui que o pagamento das férias de 30 dias, então o direito de 30 dias, e o pagamento do terço de férias, esses não podem ser reduzidos, esses não podem ser suprimidos, nem por acordo, nem convenção coletiva de trabalho. Agora, a regulamentação contida na CLT, essa, em alguns casos, a gente vai até tratar aqui aos poucos, essa, se não tiver nenhuma medida que vá ferir a Constituição Federal ou o artigo 611b, podem ser alvos de acordo ou convenção coletiva. Um exemplozinho bem simples, tá? Prazo de pagamento, nós vamos ver. A CLT fala em 2 dias. Nada obsta que a convenção coletiva fala que o prazo é maior ou menor. Tudo bem? Pagamento de 1/3 das férias, ele tem que ocorrer, não tem como, ele deve ocorrer. Mas a convenção coletiva pode colocar um prazo diferente para o pagamento das férias. Aliás, nós tivemos até no período de pandemia do coronavírus, a MP 927, que falava que 1/3 das férias poderiam ser pagos lá no final do ano, junto com o pagamento do 13º salário. Mas isso só para as férias concedidas dentro do período da pandemia, dentro do período de calamidade pública, do Decreto Legislativo número 6. Então, se você quiser saber mais sobre MP 927, vai no canal da Avante RH, que lá nós temos um vídeo especial e específico sobre esse assunto, legal? Aqui com você, eu vou tratar as férias como um assunto ordinário, assunto normal. Não é ordinário de ordinária, tá? É ordinário de comum, ou seja, um assunto comum, aquilo que está na lei, aquilo que está na CLT e que está na Constituição Federal. Dito isso, vamos ler juntos aqui o texto do seu material que referenda aí o artigo 134 da CLT. Vamos lá. Eu digo assim: concessão das férias. Para ter direito às férias, o empregado deverá trabalhar por um período de 12 meses, denominado período aquisitivo. Então, para ter direito a férias, o empregado tem que trabalhar 12 meses. Ele trabalha para depois ter direito às suas férias. No Brasil é assim: primeiro você trabalha para depois ter direito às suas férias. E esse período de 12 meses que o empregado trabalha para adquirir as férias, ele chama período aquisitivo. É o período que ele está trabalhando para adquirir as férias. Então o nome aí é um nome bastante didático, período aquisitivo. Continua comigo a leitura. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, independente de pedido ou concordância do empregado, e devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à data que o empregado tiver adquirido o direito. Chamaremos isso de período concessivo, conforme o artigo 134 da CLT. Amigos, neste momento nós temos muitas informações nessas 4 linhas que lemos aí. Primeiro, as férias serão concedidas por ato do empregador. O que quis dizer aí o nosso texto? Texto esse extraído lá do artigo 134 da CLT. O que quer dizer a CLT quando ela fala que as férias serão concedidas por ato do empregador? Quer dizer que é o empregador que determina o período que o empregado tira férias. Não é o empregado que determina quando ele tira férias. Quem determina quando ele tira férias é o empregador. Para isso, o empregador vai ter que respeitar um prazo que a gente vai ver daqui a pouco, que é o prazo do período concessivo. Igual nós lemos aí. A princípio, tenho em mente que as férias são concedidas por ato do empregador, portanto, é o empregador que determina quando o empregado tira férias. Veja que o texto diz em um só período. É o texto do caput do artigo 134, ele fala em um só período. Daqui a pouco a gente vai falar do fracionamento, que é o parágrafo 1º do artigo 134. E aí ele fala assim: as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, independentemente de pedido ou concordância do empregado. Então veja, não é o empregado que vai pedir, não é o empregado que vai concordar, e devem ser concedidas dentro dos 12 meses subsequentes à data que o empregado tiver adquirido o direito. Amigos, vamos imaginar aqui um fato concreto. Vamos imaginar um empregado que foi admitido no dia 1º de abril de 2019. Se ele foi admitido no dia 1º de abril de 2019 e eu falei que para ter direito a férias ele tem que trabalhar 12 meses, ele vai trabalhar até o dia 31 de março de 2020, tudo bem? 12 meses.
de 1º de abril de 19 a 31 de março de 2020. Você poderia pensar assim, professor, não é de 1º de abril a 1º de abril de 2020? Não. É 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020. Por quê? Porque em 1º de abril de 2020 começa um novo período aquisitivo. Férias são cíclicas, meus amigos. São ciclos de 12 meses. Para este empregado, sempre o dia 1º de abril vai iniciar um novo ciclo, um novo período aquisitivo. Então, o período aquisitivo dele é de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020. E esse é o período que ele vai trabalhar para ter direito às férias, os 12 meses do período aquisitivo. E quando? Quando que ele vai poder gozar essas férias? Dentro do período concessivo. Os 12 meses subsequentes, portanto, do dia 1º de abril de 2020 a, no máximo, 31 de março de 2021, o empregador tem que conceder as férias para ele. Atenção no que eu vou dizer agora. O período concessivo são os 12 meses que o empregador tem como prazo para conceder as férias do empregado. Meus amigos, conceder não quer dizer iniciar, hein? Quando eu coloco aqui do dia 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021, esses 12 meses o empregado tem que ter gozado as férias integralmente. Os 30 dias que ele tem de férias, ele tem que gozar dentro deste período, ele tem que usufruir dentro desse período. Isso quer dizer que, no máximo, na pior das hipóteses, na última das hipóteses, ele tem que iniciar o período de gozo das férias dele no dia 2 de março de 21. Porque do dia 2 de março de 21 a 31 de março de 21, 30 dias de gozo de férias. Então, os 30 dias de férias tem que iniciar e terminar dentro do período concessivo. Bacana? Tudo bem? Então, o período concessivo, o período que o empregador tem para conceder as férias para o empregado. Professor, e se essas férias forem concedidas fora do prazo? Os dias gozados fora do período concessivo devem ser pagos em dobro para o empregado. Tudo bem? Até coloco no seu material, acompanha comigo aí. É o que diz para nós a súmula 81 do TST. Os dias gozados fora do período concessivo devem ser pagos em dobro para o empregado. Vamos construir um exemplo aqui. Pegando como base período aquisitivo, 1º de abril de 19 a 31 de março de 20. Período concessivo, de 1º de abril de 20 a 31 de março de 21. Vamos imaginar que este empregado somente iniciou as férias dele no dia 21 de março de 2021 e vai tirar 30 dias de férias. Ou seja, as férias dele vão até 19 de abril de 2021. Meus amigos, dentro do período concessivo, nós teremos 11 dias. Teremos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de março. 11 dias dos 30 que ele vai tirar de férias estão dentro do período concessivo, tudo bem? Os outros 19 dias, portanto, do dia 1º até o dia 19 de abril de 2021, estão fora do período concessivo. Como é que vai ficar as férias deste empregado? Como é que vai ficar o recibo de férias dele? Vamos imaginar, para facilitar, o empregado que tem um salário de R$3.000. O recibo de férias vai ficar assim: férias, 30 dias que ele está gozando, R$3.000. Sempre que eu pago férias, eu pago também 1/3 das férias, está lá na Constituição. 1/3 de 3.000, R$1.000. Vou pagar para ele dobra de férias de 19 dias. 3.000 dividido por 30 vezes 19, R$1.900. Tudo bem? E sempre que eu pago a dobra de férias, como é uma verba de férias, eu pago também 1/3. Lembra que eu comentei da súmula 328? 1.900 dividido por 3, vou pagar de dobra de férias, 1/3 de dobra de férias, 633,33. Perceba, meus amigos, que os 30 dias que ele vai ficar em casa, ele vai receber de férias mais 1/3 normalmente. E por ter gozado essas férias fora do período correto, ele vai receber os dias que gozou fora do período correto em dobro. Ele não vai ficar em casa 49 dias, hein? Ele vai ficar em casa
30 dias e está recebendo 30 dias de férias. Esses 19 dias ele vai receber como uma verba indenizatória. A empresa está indenizando este empregado em 19 dias, por quê? Porque ele ultrapassou, as férias dele ultrapassou em 19 dias o período concessivo. Rafael, e se eu tivesse ultrapassado 30? Pagaria 30. E se eu só dei essas férias para ele no final de 2021? Os 30 dobraria também da mesma forma. Se ele tem direito a 30, no máximo vai dobrar 30. Então, aí nunca vai dobrar mais do que 30, a não ser que ele tenha mais do que um período de férias vencido. Tudo bem aqui? Legal? Então, férias, falamos do período aquisitivo, os 12 meses que o empregado trabalha para adquirir o direito, falamos do período concessivo, os 12 meses que o empregador tem como prazo para conceder as férias para o empregado. Se as férias forem gozadas fora do período concessivo, os dias que o empregado gozou de férias fora do período concessivo devem ser pagos em dobro para o empregado. Tudo bem? Os dias, tá? Veja a súmula aí do TST que fala que são os dias. No meu exemplo, 11 dias não dobraram, só dobraram 19 dias. Se gozar os 30 dias fora do concessivo, dobra os 30 dias. Muito bem. No texto que nós lemos, do caput do artigo 134 da CLT, fala lá que as férias deverão ser gozadas em um só período. Meus amigos, esse texto ele já existia na CLT e a reforma trabalhista ele não alterou o caput do artigo 134. Lembra que caput é a cabeça do artigo, o cabeçalho do artigo. Mas ele alterou o parágrafo 1º. Porque antes da reforma trabalhista, antes de novembro de 2017, nós tínhamos uma previsão que só poderíamos fracionar as férias do empregado em casos excepcionais, e esse fracionamento só poderia ser em 2 períodos. A partir da reforma trabalhista, parágrafo 1º do artigo 134 da CLT foi alterado e nós temos uma previsão de fracionamento das férias do empregado em até 3 períodos. Acompanha comigo. A nova redação do parágrafo 1º do artigo 134 da CLT, alterada pela Lei 13.467 de 2017, você sabe que é a reforma trabalhista, prevê que, desde que haja a concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Meus amigos, olha só, primeira coisa que a gente leu aí, tem que ter a concordância do empregado. Então, o empregador que determina quando o empregado tira férias, excelente. Porém, para fazer o fracionamento, eu preciso da concordância dele. Empregado, você concorda em fracionarmos as suas férias? Sim, concordo. Assine aqui que você concorda. Agora, quando você vai tirar essas férias? Eu, empregador, que determino. Tudo bem? Desde que eu observe a regrinha que está aqui. Qual que é a regrinha? Eu posso fracionar em no máximo 3 períodos e um destes períodos tem que ter pelo menos 14 dias corridos. Férias sempre dias corridos, hein? Os outros 2 têm que ter pelo menos 5 dias corridos cada um. Então guarda essa regra aí, vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. Imagina assim, eu posso fracionar as férias do empregado dessa forma? 15, 10 e 5. 15 dias, depois 10 dias, depois 5 dias? Posso. Por que eu posso? Porque os 15 respeitam os 14, os 10 respeitam os 5 e os 5 respeitam os 5. 30 dias de férias fracionados em 3 períodos, todos respeitando aquilo que diz a lei. Maravilha, pode. Posso fazer assim? 5, 10 e 15? Imagino que muitos que estejam me vendo neste momento estão falando, não pode não. Mas pode sim, meus amigos. 5, 10 e 15, o 5 respeitou os 5 de no mínimo, o 10 respeitou os 5 mínimo também, e os 15 respeitou 14 mínimos. Aí você fala, professor, mas não é o primeiro que tem que ter no mínimo 14? Não. O que tem que ter pelo menos 14 dias é um dos. Quando a gente leu aí o texto, está dizendo, lê de novo lá. Um dos períodos tem que ter pelo menos 14 dias, não é o primeiro. Então, este nosso segundo exemplo ele é válido também. 5, primeiro período foi 5, depois gozou 10, depois gozou 15, não tem problema, porque todos estão respeitando a regra do parágrafo 1º do artigo 134 da CLT. E dessa forma, 10, 10 e 10. E assim não pode.
Por que não pode? Porque nenhum dos 3 períodos respeitou o período mínimo de 14 dias. Legal? Então, qualquer combinação que você faça, que um dos períodos tenha pelo menos 14 dias, pode ser assim, 20, 5 e 5? Pode, não tem problema nenhum. Pode ser assim, 14, 6 e 10? Pode, não tem problema nenhum. Está respeitando, no mínimo um tendo 14 e no mínimo os outros 2 tendo 5 dias corridos cada um. Lá na frente, nas próximas aulas, quando eu falar sobre abono pecuniário, eu vou voltar a esse tema do fracionamento. É que como eu ainda não expliquei a questão do abono pecuniário é a venda de parte das férias do empregado, como eu não expliquei ainda, eu não vou dar exemplos considerando o abono. Mas quando eu falar de abono pecuniário, aí eu volto com este exemplo aqui de fracionamento e nós vamos fazer exemplos de fracionamento considerando o abono pecuniário. Tudo bem? Bacana? Então, eu posso fracionar as férias do empregado desde que o empregado concorde e desde que eu respeite essas regrinhas. Lembra que os 3 períodos de férias que ele vai gozar, os 3 têm que estar dentro do período concessivo. Então, os 3 períodos de férias têm que estar dentro do período concessivo. Legal? Amigos, antes da reforma, existia uma previsão que os menores de 18 e maiores de 50 não poderiam ter suas férias fracionadas. Eles sempre tinham que gozar essas férias em um único período. A partir da reforma, esse texto foi tirado e mesmo os menores de 18, mesmo os maiores de 50, poderão gozar as férias de maneira fracionada dentro das regras que a gente explicou aqui. Sempre olhe a Convenção Coletiva de Trabalho, que pode trazer uma regra diferente para a questão do fracionamento também. Tudo bem? Bacana? Outro detalhe importante. O empregado vai tirar 15 dias de férias agora neste mês. Pago para ele os 15 dias de férias, pago 1/3 dos 15 dias de férias, pago com antecedência mínima de 2 dias, que a gente vai conhecer daqui a pouco nas próximas aulas, e vida que segue. Quando ele for tirar 10, pago para ele os 10, pago 1/3. Isso aí vai ser contabilizado na folha daquele mês que ele tirou as férias e vida que segue. Tudo bem aqui? Para cada período de férias que o empregado for gozar, eu vou pagar para ele as férias mais 1/3, com no mínimo 2 dias de antecedência. Tranquilo, meus amigos? Isso daqui é importantíssimo e a gente tem que seguir porque a questão do pagamento é importante também. Para finalizar essa aula, eu falei que quem determina quando o empregado tira férias é o empregador, porém a CLT nos traz aí 2 exceções. Vamos lá. Dá uma olhada comigo no seu material quando diz assim, excepcionalidades na definição da época de concessão das férias. O artigo 136 da CLT estabelece que a época de concessão das férias será a que melhor atenda os interesses do empregador. De novo, né? A CLT ela reforça isso que nós já vimos no artigo 134. Porém, este artigo traz 2 excepcionalidades. Primeira, os membros de uma família que trabalharem na mesma empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim desejarem e se disso não resultar prejuízo para o serviço. Veja que neste caso nós estamos falando de membros, ou seja, pessoas da mesma família, que trabalhem na mesma empresa. Se trabalharem na mesma empresa, é direito deles gozar férias no mesmo período. Imagina, marido e mulher, filho e mãe, filho e pai, irmãos, não tem problema, membros de uma mesma família. Desde que isso não traga prejuízo para o serviço. Pensa comigo, exemplo, tá? Marido e mulher, ambos trabalham na mesma empresa. Um trabalha no financeiro, outro trabalha no setor de produção. Maravilha, podem tirar férias juntos? A princípio sim. A princípio sim, porque cada um é de um setor, não trará impacto ao serviço. Agora, imagina, marido e mulher, ambos trabalham no financeiro da empresa. Rafael, quem mais trabalha no financeiro? Não, só os 2. Poderão tirar férias no mesmo período? Não, não poderão. Por quê? Porque se eles tirarem férias no mesmo período, a empresa vai ficar sem pagar ninguém, vai ficar sem financeiro por 30 dias. Então, vai trazer prejuízo ao serviço. Legal? Membros de uma mesma família têm direito, portanto, a tirar férias juntos. Consulte o interesse deles, se eles querem, porque se assim desejarem. E se tiver impeditivo, prejuízo ao serviço, é bom que fique comprovado, hein? O porquê exatamente eles não poderão tirar férias juntos. Segunda exceção, o empregado, estudante, menor de 18 anos, terá direito de fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Empregado menor de 18 anos, que seja estudante, ele tem o direito de tirar as férias dele junto com as férias escolares.
Período de férias escolares, normalmente julho, dezembro e janeiro, mas aí existem excepcionalidades, nós sabemos, tem que verificar direitinho caso a caso. Legal? Tudo bem? Então, nessa aula fico por aqui. Na próxima aula falaremos sobre o aviso das férias, falaremos sobre o pagamento das férias e sobre o início das férias. Bacana? Até lá, tchau, tchau.